Olá, eu me chamo José e dou início à apresentação do projeto COIL. Os participantes do grupo são Coralie, Marine, Melanie, Laura, Esther, Sandra e eu, o José. E junto criamos o queijo apelidado carinhosamente de Brichon. E agora iremos apresentá-los a vocês. Hola, hoy voy a presentar el primer producto, el reblochon. El queso denominado reblochon es de leche de vaca entera cruda de pasta blanda. Tradicionalmente, este queso pesa unos 500 gramos y está de forma cilíndrica y plato. Es un famoso queso francés de la Alta Saboya y de Saboya. Está beneficiado por una AOC desde el año 1958 bajo el nombre de reblochon o reblochon de Savoie, y está sobre todo utilizado por un plato denominado tartiflette, que consiste en patatas, cebollas, panceta y queso al horno. El nombre reblochon viene del término saboyardo reblocher, que significaba en el siglo XVI agarrar la ubre de la vaca una segunda vez. La tradición dice que los agricultores del macizo hacían un primer ordeño para el propietario de las vacas y un segundo ordeño una vez caída la noche, por su propia cuenta. Los campesinos evitaban así pagar un impuesto demasiado pesado, basado en la cantidad de leche producida. Vale, yo os voy a hablar del queso llamado reblochon o reblochon de Savoie. Es un queso fabricado a base de leche de vaca cruda, de pasta ligeramente prensada y no cocinada. Igual que la leche utilizada, no recibirá ningún tratamiento térmico durante la elaboración del queso. Su composición no puede ser más sencilla. Contiene leche cruda, sal, fermento láctico, cuajo y colorantes solo para la corteza. Mucha gente dice que este queso huele a leche caliente, heno, algo tostado por el simple hecho de que esta leche proviene de vacas montañeras que solo son alimentadas con hierba o heno. En cuanto a los criterios microbiológicos, en el apartado de seguridad alimentaria tenemos que destacar enterotoxinas estafilocócicas, Listeria monocitógenes y dentro de los criterios de higiene, estafilococos coagulasas positivos, Escherichia coli y Salmonella. Además de lo visto de antes, el formato de la presentación de nuestro queso es de forma cilíndrica, aplanada y pesa entre 400 y 500 gramos. Se suele conservar entre 4 y 8 grados y puede durar hasta 10 días, si no se sobrepasan los 4 grados. Es un producto de origen AOP, que significa origen protegida, porque es un queso que solamente se puede producir dentro del departamento francés que se llama Savoie. Se puede comer al gusto del consumidor, tanto crudo, con un trozo de pan, o dentro de platos famosos como la tartiflette, que es un plato que combina patatas, trozos de bacon, un poco de nata y el queso por encima. Todo al horno hasta que esté fundido perfectamente el queso. O queijo brie é de origem francesa, de Seine-et-Marne, considerado o queijo mais antigo, conhecido também como o rei dos queijos. No Brasil, ele possui uma denominação de tipo brie. Ele é produzido do leite de vaca coagulado, ou seja, leite cru integral, que passa por um processo de pasteurização. Dele é obtida uma massa e é feita a fermentação em sal. Então é adicionado o fungo Penicillium cândido, que proporciona características peculiares do queijo, como casca de mofo branca aveludada. Após é maturado com rigoroso controle de temperatura e umidade, proporcionando então um interior macio com sabor forte e adocicado. O queijo tipo brie, ele é produzido a partir do leite de vaca coagulado. Com isso, a massa obtida passa por um processo de fermentação e também de salca. Em seguida, é pulverizada com o fungo Penicillium candidum e maturada em câmeras com rigoroso controle de temperatura e umidade. Essa submissão do leite é
pela pasteurização rápida, após resfriado, adicionado o fermento láctico e os coagulantes, que são os ingredientes obrigatórios. Também são adicionados ingredientes não obrigatórios, como cloreto de sódio, cloreto de cálcio, creme de leite, sendo então pulverizado com o fungo e maturado por 12 a 30 dias. Como características organolépticas, o queijo apresenta massa macia a quebradiça. Isso vai depender do tempo de maturação. O fungo é quem vai proporcionar essa característica de mofo branco e aveludado na casca, com um sabor forte e adocicado. O queijo apresenta um pH de 4,7 com atividade de água de 0,94 a 0,97. O queijo tipo Brie no Brasil, ele não dispõe de uma legislação específica para sua fabricação, então ele deve seguir algumas exigências dispostas, pelo Regulamento Técnico de Identidade e Qualidade de Queijos, pela Portaria 146, de 7 de março de 1996, do Ministério da Agricultura e Abastecimento. Então, precisam de testes e amostras tanto de coliformes a várias temperaturas, Staphylococcus, Salmonella e Listeria. É comercializado na forma cilíndrica, com altura de 3 a 3,5 cm, com peso aproximado de 1 kg, ou, após completar o ciclo de maturação, pode ser fracionado com 115 gramas aproximadamente. O tratamento térmico, o leite então passa pelo processo de pasteurização rápida, ou seja, ele é aquecido de 72 a 75 graus por 12 a 15 segundos e depois refrigerados a uma temperatura de 34 graus. Deve ser mantido refrigerado de 1 a 8 graus. Apresenta a certificação da ISO, que é o Sistema de Gestão Ambiental, que beneficia empresas também no meio ambiente, otimizando recursos naturais, como a redução do consumo de água e energia e também a geração de resíduos e poluição. Apresenta um vencimento de 60 dias e, após aberto, seu tempo de vida útil é de aproximadamente 2 semanas, sendo conservado em temperatura inferior a 10 graus e mantido no seu próprio papel especial. Ele é destinado ao consumo humano, que é indicado a ser consumido entre 25 a 40 dias após a sua fabricação e apresenta um sabor levemente amanteigado e de textura cremosa. É aconselhável retirar da geladeira cerca de 30 minutos antes de servi-lo, podendo ser consumido puro ou com aperitivos, como os outros queijos, saladas, peras, damascos e mel. Então eu vou explicar um pouquinho sobre o diagrama de fluxo. Então ele é importante para que assim eles consigam descrever as atividades que deverão ser feitas no processo de fabricação de tal produto, nesse caso do queijo brie, como também ordenar as partes para que assim consigam prever os riscos e perigos de cada etapa do processo de fabricação. Com isso eu vou apresentar para vocês um pouquinho do nosso diagrama, do nosso produto do queijo brie. E começa lá com a integração do leite pasteurizado integral, vai ser adicionados ingredientes, fermento lácteo, cloreto de cálcio, adição do coalho diluído e a coagulação do leite ela vai ocorrer de 30 a 45 minutos. A coalhada, então, após a coalhada, vai ser feito o corte de 1 a 2 cm de aresta, repouso de 10 minutos, mergulhar em grãos tamanho 1, a informagem do queijo para dar o formato dele, vai ter que ser virado a primeira vez em 15 minutos, a segunda vez em 60 minutos após a primeira viragem e a terceira viragem 60 minutos após a segunda viragem. A fermentação ela vai ocorrer de 20 a 25 graus durante 15 horas, após isso já dá para desenformar o queijo, então a gente vai ter o queijo fresco. Com isso é feito a salga numa salmoura de 20% durante 50 minutos, a secagem desse queijo durante 1 hora, aplicação do molho borrifado em todas as faces para que fique uniforme e a maturação ela vai ocorrer de 12 a 30 dias em 10 a 12 graus Celsius. Com isso a gente tem então o queijo brie.
Ahora vamos a proponer nuestro nuevo queso, que es el Brie-Chon. Es un nuevo queso que es de leche de vaca pasteurizada, fermentada con hongo y con fermentos lácticos, y que pesa unos 500 gramos de forma cilíndrica y plato. Es un queso a la vez francés y brasiliano del año 2023 bajo el nombre de Brie-Chon. Tiene una cubiertura de mermelada de miel con hierbas. Va a consumir dentro de 30 días de vida útil, conservado en la nevera a 4 grados. O nosso novo produto, ele é um queijo chamado de Brie-Chon. Ele é feito de leite de vaca pasteurizado, fermentado com fungos e fermentos. Ele é um queijo que pesará em torno de 500 gramas e terá forma de prato cilíndrico. Ele é um queijo francês e brasileiro, criado no ano de 2023 com o nome de Brie-Chon. Ele terá uma cobertura de marmelada de mel e ervas. Deverá ser consumido em até 30 dias e sempre deverá ser armazenado na geladeira. La denominación de venta de nuestro queso se denomina Brie-Chon. Es un producto de leche de vaca coagulada fermentada con hongo con una cobertura de tipo mermelada de miel y hierbas. La lista de ingredientes es leche de vaca coagulada, sal, fermento láctico, cuajo, que es quimosina, colorante de la corteza, que es anato, coagulante, el Penicillium candidum, que es el hongo, los orígenos solamente hay la leche. Dentro de las características organolépticas tenemos un producto hecho a partir de leche de vaca coagulada, fermentada con el hongo, que tiene una cubiertura de mermelada de miel y hierbas. En cuanto a las características físicas, tenemos un pH de 4,6 y una actividad de agua de 0,98. En cuanto a los criterios microbiológicos, tenemos primero los criterios de seguridad alimentarias, que son enterotoxinas estafilocócicas, listeria monocitogenes, hongos y levaduras y coliformes a 30 grados. Por las enterotoxinas estafilocócicas tenemos límites de N5C0 no detectadas en 25 gramos en la fase de aplicación de los productos comercializados durante su vida útil. Por listeria monocitogenes tenemos también un N5C0 no detectado en 25 gramos, pero la fase de aplicación es antes de que el alimento haya salido del control inmediato del operador de la empresa alimentaria que lo produjo. Por los hongos y levaduras tenemos un N5C2 y entre 100 y 1000 UFC por gramos, y los coliformes a 30 grados tenemos un N5C2 entre 10 y 100 UFC por gramos. En cuanto a los criterios de higiene, tenemos Staphylococcus coagulasa positivos, Escherichia coli, Salmonella, Aerobus mesophilus, coliformes a 30 grados y coliformes a 45 grados. Por los Staphylococcus coagulasa positivos tenemos límites a N5C2 entre 10 y 1000 UFC por gramos en la fase de aplicación del momento del proceso de fabricación en el que se separa que el número de Staphylococcus sea el máximo. Por Escherichia coli tenemos los mismos límites, que son N5C2 entre 100 y 1000 UFC por gramos. La fase de aplicación es el momento del proceso de fabricación en el que se espera que el número de Staphylococcus sea el máximo. Por salmonelas tenemos límite de N5C0 no detectada en 25 gramos en la fase de aplicación, que es durante su vida útil. Então, quanto à ficha técnica do nosso novo produto, ele é denominado de Brie-Chon. É feito com leite de vaca coagulado e ele ainda é fermentado com fungos e tem uma cobertura como uma geleia de mel e ervas. Como ingredientes, ele ainda possui o leite de vaca coagulado, fermento lático, sal, coalho, corante da casca, que é o urucum, coagulante e ainda o Penicillium candidum. Dentre as características do nosso novo produto, ele ainda tem um pH de 4,6. Quanto às características microbiológicas e outros critérios exigidos, podemos citar a parte de segurança alimentar, na qual temos as enterotoxinas estafilocócicas, que têm sua fase de aplicação durante sua vida útil. Também podemos citar como exemplos a Listeria monocitogenes, fungos e leveduras e ainda os coliformes. Quanto aos critérios de higiene, podemos citar a Escherichia coli, na qual tem a fase de aplicação no momento em que estão na sua máxima concentração.
Também podemos citar como exemplos a salmonela, aeróbios mesófilos, coliformes e ainda os estafilococos coagulase positivos. Nuestro queso está de forma cilíndrica y aplanada, de 15 centímetros de diámetro por 5 centímetros de espesor. Pesa entre 550 gramos y 60 gramos. Debe presentar una corteza lisa amarillenta y recubierta de hierba y miel. La pasta de queso está ligeramente amarillenta y blanda. Tenemos un tiempo de fermentación del reblochon, que es de 4 lavados con 2 días de separación, y una maduración de 20 a 30 días. Tras la recepción de la materia prima, que es leche cruda, se calienta ligeramente la leche a 34 grados. Vamos a realizar también el tratamiento térmico de pasteurización a 62 grados durante 15 a 20 segundos. El queso se conserva entre 1 y 8 grados, lo mejor es en la nevera. Tenemos una denominación de origen protegida, que es una AOP. La vida útil del producto está de 30 días en la nevera y el destino está de consumo humano, cocinado o bien crudo. Su periodo de degustación óptimo se sitúa después de una maduración de 20 a 30 días. El uso esperado por el consumidor es esta consumación crudo o cocido en platos, ensaladas o dulces. Ainda falando sobre a ficha técnica do nosso novo produto, ele possui uma forma cilíndrica e achatada, possui 15 cm de diâmetro por 5 cm de espessura, pesa entre 550 e 600 gramas, é coberto de ervas e mel e deve apresentar uma casca lisa amarelada. A massa do nosso queijo é ligeiramente amarelada e macia. O tempo de fermentação inclui 4 lavagens com 2 dias de separação, e a maturação dele é de aproximadamente 20 a 30 dias. Ao receber a matéria-prima, o leite cru é pasteurizado e é mantido numa temperatura de 34 graus Celsius. O queijo deve ser conservado entre uma temperatura de 1 a 8 graus Celsius. Ele possui uma denominação de origem protegida e a vida útil do produto é de 30 dias, se conservado entre 1 a 8 graus Celsius. Ele pode ser consumido tanto cru como cozido. Pode ser consumido também em pratos salgados ou doces, de acordo com a preferência do consumidor, e o período ideal de degustação é após uma maturação de 20 a 30 dias. Aquí podemos ver el diagrama de flujo del queso Brichon. Primero debemos recepcionar la leche cruda entera, que está refrigerada a 4 grados, y hacer un tratamiento térmico de pasteurización a 68 grados durante 15 a 20 segundos. Vamos a sembrar con un fermento láctico y un hongo, que está el Penicillium candidum, a 34 grados. Debemos meter cloruro cálcico, que está perdido durante el tratamiento térmico. Tenemos un primer tiempo de maduración de 30 minutos a pH 6,7 y adicionamos el cuajo animal. Después, el segundo tiempo de maduración es también de 30 minutos a 6,7. Después debemos cortar la cuajada y enmoldear en moldes con forma de paneles de miel. Tenemos el desuerado, la acidificación de 60 minutos a 27 grados y debemos hacer una salmuera a 13 grados pH 5,2. Después la fermentación se realiza durante 15 horas a 20 grados y vamos a hacer 4 lavados con 2 días de separación. El almacenamiento se realiza a 4 grados con vuelcos durante 20 a 30 días. Las etapas después están el desmoldado, el recubrimiento del queso con miel y con hierbas, el etiquetado del queso que se denomina Brichon y finalmente el almacenamiento que está a 4 grados com uma vida útil de 30 dias. Então aqui temos o nosso diagrama de fluxo do queijo Brichon, né? Ocorrerá a recepção do leite cru integral refrigerado por 4 graus, para então ocorrer o processo de pasteurização a 78 graus entre 15 a 20 segundos, para então podermos realizar a semeadura com fermento lático e Penicillium cândido a 34 graus e realizar a adição de cloreto de cálcio. Após isso, ocorrerá a maturação com um pH entre 6,7 durante 30 minutos,
E quando finalizarmos esse processo, poderemos fazer a adição de coalho animal, maturando novamente num processo de 30 minutos com o pH igual de 6,7, e através disso nós poderemos fazer o corte do coágulo. Após todo esse processo, nós poderemos moldar eles em formas de favo de mel, para ter justamente o aspecto que nós esperamos do nosso queijo brichon, né? E aí ocorrerá a drenagem mais a acidificação, durante 60 minutos com uma temperatura de 27 graus. Após isso, ocorrerá o processo de salmoura, com um pH de 5,2 a 13 graus e uma fermentação a 20 graus por 15 horas. Após isso, será realizado 4 lavagens com 2 dias de intervalo e precisaremos armazenar a 4 graus, com reviravoltas por 20 a 30 dias. Depois de ter realizado todo esse processo durante todos esses dias, nós iremos desenformar e cobrir os queijos com mel e ervas, para ter justamente as características que nós quisemos criar. E então será feita a rotulagem do queijo brichon e ele terá uma vida útil de 30 dias. Ele precisará ser armazenado a 4 graus. Ahora podemos ver los procesos tecnológicos y maquinaria implicada. Primero, la pasteurización de tipo HTST de alta temperatura y de tiempo corto. Se utilizan sistemas de flujo continuo con cambiadores de calor, como podemos verlo en la foto. Después, el cortado de cuajo. Se pasan dentro de la cuajada obtenida hilos muy tensos que romperán la cuajada en muy pequeñas partículas de manera a que el desurado sea más fácil y eficaz. El desurado es un proceso mediante el cual se separa la parte acuosa, lactosuero, de la parte sólida, producida por coagulación. Es un calentamiento uniforme con agitación continua. La salmuera consiste en añadir al producto agua con sal que permitirá aumentar el rendimiento en el tratamiento térmico posterior. Y por fin la fermentación, que es la descomposición de los hidratos de carbono por acción de enzimas producidas por microorganismos. Permite la obtención de probióticos y es una fermentación de tipo láctica que mantiene la leche a unos 20 grados durante 15 horas. Os processos tecnológicos e as máquinas envolvidas terá como parte desse processo a pasteurização do tipo HTST, que terá alta temperatura e um tempo curto. Vai ser utilizado sistemas de fluxo contínuo com trocadores de calor. Já o corte de coalho se passam dentro da coalhada obtida fios muito tensos, que vão quebrar a coalhada em partículas muito pequenas, para que assim possa ser feita uma drenagem de forma mais fácil e eficiente. Na drenagem, é um processo que será mediante ao qual se separa a parte aquosa, que será o soro de leite, da parte sólida, que é produzida pela coagulação, e terá o aquecimento uniforme com uma agitação contínua. E a salmoura, ela vai consistir em adicionar o produto água com sal, que permite aumentar o rendimento no tratamento térmico posterior. Já na fermentação, terá a quebra dos carboidratos por ação de enzimas produzidas por micro-organismos, e isso vai permitir obter probióticos. Será de uma fermentação do tipo lática, mantendo o leite a 20 graus durante 15 horas. Então, vou explicar um pouquinho sobre a nossa estratégia de marketing e promoção desse nosso novo produto, que é o queijo brichon. Ao centro do slide vocês vão poder visualizar a nossa logo, que a gente escolheu usar, já com os 2 selos de qualidade e segurança de cada país. E para promoção do marketing, a gente decidiu fazer 2 vídeos, que eles vão estar rodando agora, um em português e um em espanhol, que diz ser um queijo prático, fácil e saboroso, e que pode ser encontrado em todas as conveniências de sua cidade.